vamos começar a nossa aula de hoje. Espero que esteja todo mundo bem. Na aula de hoje, a gente vai ver algumas redações que tiraram nota 1000 em outros anos, para a gente analisar se elas seguem o padrão que a gente vem vendo durante todas as nossas aulas de redação durante o cursinho, para a gente ver se essas pessoas aplicam essas coisas na redação quando tiram nota 1000. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Tá indo. Tá aparecendo. Eu separei 2 temas de redação, que eu achei umas redações bem interessantes para vocês, para a gente ver juntos. E daí a gente vai vendo. Então, a primeira, eu acho que todo mundo já conseguiu entrar. A primeira, ela vai ser sobre o tema de redação do ano de 2017. De 2017, que era se não me engano, que era a intolerância religiosa, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, né? Então eu vou ler aqui, daí a gente vai olhando. O ser humano é social, necessita viver em comunidade e estabelecer relações interpessoais. Porém, embora intitulado sob a perspectiva aristotélica, político e naturalmente sociável, inúmeras de suas antiéticas práticas corroboram o contrário. No que tange à questão religiosa no país, em contraposição à laicidão do Estado, vigora a intolerância no Brasil, a qual é resultado da consonância de um governo inobservante à Constituição Federal e uma nação alienada ao extremo. Não obstante, apesar de a formação brasileira ser oriunda da associação de dispares crenças, o que é fruto da colonização, atitudes preconceituosas acarretam a incrédula continuidade de constantes ataques a religiões, principalmente de matriz africana. Diante disso, a união entre uma pátria cujo obsoleto ideário ainda prega a supremacia do cristianismo ortodoxo e um sistema educacional em que o estudo acerca das disparidades religiosas é escasso, corrobora a cristalização do ilegítimo desrespeito à religiosidade no país. Sob essa conjectura, a tese marxista disserta acerca da inescrupulosa atuação do Estado, que assiste apenas à classe dominante. Dessa forma, alienados pelo capitalismo selvagem e pelos subvertidos valores líquidos da atualidade, os governantes negligenciam a necessidade fecunda de mudança dessa distópica realidade envolta na intolerância religiosa no país. Assim, as nefastas políticas públicas que visem a coibir o vilipêndio à crença, ou descrença, no caso do ateísmo, alheia, como o estímulo às denúncias, por exemplo, fomentam a permanência dessas incoerentes práticas no Brasil. Porém, embora caótica, essa situação é mutável. Conclusão. Convém, portanto, que primordialmente a sociedade civil organizada exija do Estado, por meio de protestos, a observância da questão religiosa do Brasil. Desse modo, cabe ao Ministério da Educação a criação de um programa escolar nacional que vise a contemplar as diferenças religiosas e o respeito a elas, o que deve ocorrer mediante o fornecimento de palestras e peças teatrais que abordem essa temática. Paralelamente, ONGs devem corroborar esse processo a partir da atuação em comunidades, com o fito de distribuir cartilhas que informem acerca das alternativas e denúncia dessas desumanas práticas, além de sensibilizar a pátria para a luta em prol da tolerância religiosa. Vamos começar do começo, então. Então, na introdução, a gente já percebe aqui que ele vai trazer uma alusão, que é a perspectiva aristotélica. Então, ele está meio que parafraseando aquilo que Aristóteles fala. Então, ele vai trazer o pensamento de um grande pensador muito famoso. Então, ele já começa com isso. E depois, no final, aquilo que eu sempre digo para vocês,
consigo coisar aqui. Ele vai fazer o quê? Ele não, é ela, a Larissa. Ela vai colocar no final da introdução dela quais vão ser os argumentos que ela vai citar. Então, aquilo que a gente vem falando desde sempre, citar os argumentos para ter uma sequência lógica. Então, ela vai falar que a intolerância é resultado da consonância de um governo inobservante à Constituição Federal e uma nação alienada ao extremo. Nossa, eu não consigo fazer uma linha reta. E uma nação alienada ao extremo. Então, ela vai trazer esses dois argumentos, que vai estar citando a Constituição Federal também. Aí, no primeiro parágrafo, percebam que ela usa conectivos, então, tá certinho, é isso que tem que ser feito. Ela vai falar no primeiro parágrafo sobre uma pátria que ainda prega a supremacia do cristianismo ortodoxo. Então, vai falar de um governo observando a Constituição Federal, porque nenhuma religião ela deve ser acima das outras. Então, não é isso que a Constituição Federal fala. Ela não fala que tem que ter uma supremacia do cristianismo ortodoxo. Então, ela está seguindo uma ordem aqui. Depois, no segundo parágrafo, ela vai falar sobre a nação alienada ao extremo. Então, ela vai estar seguindo essa ordem que eu sempre digo para vocês fazerem. E a conclusão dela é muito interessante porque ela traz uma proposta de intervenção. Podem ver que a proposta dela vai ser palestras. Então percebam que quando me mandam uma redação e colocam palestras, geralmente eu falo que é para tentar... eu corrijo, né, envio para vocês, que é para tentar colocar uma outra proposta que não seja palestra. Porque palestra, muitas vezes, ela vai ser uma coisa muito vaga. Porque seria muito simples fazer palestras, mas a gente sabe que, na realidade, isso não vai resolver aquele problema, que é o que o Enem está te perguntando. Então, aqui ela colocou a palestra, mas ela fez de um jeito que a proposta ficou muito detalhada. Então, é interessante para vocês analisarem como dá para encaixar a palestra na proposta de intervenção. Ela escreveu o quê? O Ministério da Educação, então aqui a gente tem o agente da nossa proposta, criar um programa escolar nacional. Então, ó, vai ser um programa escolar nacional. Percebam que a ação ela não vai ser palestras, vai ser a criação de um programa escolar nacional. Então, é uma coisa muito maior. Vai ter uma coisa, vai estar detalhado como isso vai ser feito, porque às vezes a gente coloca palestras, mas a gente não detalha como o governo tem que fazer aquilo. Então, é bem interessante colocar isso, a criação de um programa escolar nacional, por exemplo, que vise contemplar as diferenças religiosas e o respeito a elas. Então, aqui a gente vai ter... Aqui a gente tem o agente, né? Agente. Aqui a gente vai ter a nossa ação. O que deve ocorrer... Aqui, ó. Mediante o fornecimento de palestras e peças teatrais que abordem essa temática, vai ser o nosso meio... Nossa, eu não sei escrever esse negócio aqui. Vai ser o nosso meio. E a proposta, ela tá detalhada. Aqui, vise contemplar as diferenças religiosas e bom, agora não dá mais para ler. As diferenças religiosas e o respeito a elas, o que deve ocorrer, blá, 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 blá. E depois embaixo ela também escreve: ONGs devem corroborar esse processo a partir da atuação em comunidades com o fim de distribuir cartilhas. E lá embaixo ela diz: além de sensibilizar a pátria para a luta em prol da tolerância religiosa. Então, ela fez uma proposta de intervenção muito detalhada e ela conseguiu encaixar as palestras. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, estou perguntando. Conseguiu encaixar as palestras. Então, essa é uma proposta de intervenção muito interessante para vocês estarem analisando. Então, essa foi a nossa primeira redação. Depois, ninguém tem nenhuma dúvida. Ops. Depois a gente tem uma outra. Deixa eu ver agora que eu não sei isso aqui. Meu Deus, que houve aqui.
Aqui também vai ser falar dessa primeira porque é do mesmo tema da de antes, que vai ser sobre a intolerância religiosa também, que é do mesmo ano, né? Então, essa aqui ela colocou título, não sei se ela... Vamos ver. Não, essa não. Essa ela colocou título, então ela fez uma alusão à redação dela, ao tema, a Machado de Assis. Então, já no título ela colocou Orgulho Machadiano. Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse acertada sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso, que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social. É indubitável que a questão constitucional e sua aplicação estejam entre as causas do problema. Conforme Aristóteles, a poética deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. De maneira análoga, é possível perceber que, no Brasil, a perseguição religiosa rompe essa harmonia, haja vista que, embora esteja previsto na Constituição o princípio da isonomia, no qual todos devem ser tratados igualmente, os cidadãos se utilizam da inferioridade religiosa para externar ofensas e excluir socialmente pessoas de religiões diferentes. Segundo pesquisas, a religião afro-brasileira é a principal vítima de discriminação, destacando-se o preconceito religioso como o principal impulsionador do problema. De acordo com Durkheim, o fato social é a maneira coletiva de agir e de pensar. Ao seguir essa linha de pensamento, observa-se que a preparação do preconceito religioso se encaixa na teoria do sociólogo, uma vez que se uma criança vive em uma família com esse comportamento, tende a adotá-lo também por conta da vivência em grupo. Assim, a continuação do pensamento da inferioridade religiosa, transmitido de geração a geração, funciona como base forte dessa forma de preconceito, perpetuando o problema no Brasil. Infere-se, portanto, que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. Sendo assim, cabe ao governo federal construir delegacias especializadas em crimes de ódio contra a religião, a fim de atenuar a prática do preconceito na sociedade, além de aumentar a pena para quem praticar. Ainda cabe à escola criar palestras sobre as religiões e suas histórias, visando informar crianças e jovens sobre as diferenças religiosas no país, diminuindo assim o preconceito religioso. Ademais, a sociedade deve se mobilizar em redes sociais com o intuito de conscientizar a população sobre os males da intolerância religiosa. Assim, poder-se-á transformar o Brasil em um país desenvolvido socialmente e criar um legado de que Brás Cubas pudesse se orgulhar. Então, essa foi a redação da outra Larissa. A primeira também era Larissa. É. Ele já começa citando uma obra famosíssima que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? É um livro do Machado de Assis. Então, aqui já pontuou bastante. Já teve a literatura colocada como área do conhecimento. E depois ele coloca lá embaixo os argumentos que ele vai usar, né? Ela vai colocar os argumentos que ela vai utilizar, que vai ser seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança da mentalidade social. Uma coisa também que agora eu lembrei de falar para vocês é que a redação nota 1000 ela não vai necessariamente não ter nenhum erro, porque na correção do Enem os corretores às vezes não, né? Sempre. Quando você coloca, por exemplo, tem uma tolerância de erro. Se você errar, agora eu não vou lembrar exatamente como é, porque é um negócio bem esquisito. Se você errar um erro de gramática, um de não sei o que lá, ele tem uma tolerância. Então, às vezes, tu pode ter errado alguma coisinha, mas ela não vai ser descontada. Eu faço isso também quando eu corrijo para vocês. Por mais que tenha, sei lá, ou até mesmo quando é o mesmo erro, tipo, a mesma palavra escrita duas vezes errado, só vai contabilizar uma vez, porque foi a mesma palavra. Então, a redação nota 1000 não vai ser sempre, nossa, zero defeitos. Pode ser que tenha algum defeito, mas ele foi
foi tolerado, porque tem essa tolerância na correção. Continuando. A Larissa também usou os conectivos, indubitável, segundo pesquisas. E depois ela também citou Aristóteles, mas não quis citar Aristóteles. Parafraseou o que ele falou, né? Então ela não colocou entre aspas, ela escreveu com as palavras dela o pensamento do Aristóteles. Depois aqui também ela falou sobre a Constituição. E ela citou o princípio da isonomia. Que isso também é muito interessante vocês escreverem para mostrar para os corretores que vocês sabem sobre isso, que é escrever o princípio da isonomia. Então, vale a pena vocês também darem uma pesquisada sobre esses princípios. A isonomia, o que ela é? Então, ela escreve ali, no qual todos devem ser tratados igualmente. Então, esse é um princípio que tem na Constituição, está previsto na Constituição Federal de 88. Depois, ela citou pesquisa aqui. Vejam que não é o recomendado escrever segundo pesquisas, assim, generalizando, não escrever da onde surgiu a pesquisa. Mas, como eu disse, a redação ela não vai ser perfeita. Ela pode ter algum erro, mas ele foi tolerado. Então, a religião afro-brasileira é a principal vítima de discriminação. Então, ela citou pesquisas. Depois, ela citou Durkheim. Então, percebam que essa redação ela tem um repertório sociocultural muito grande. Então, ela citou... Aqui em cima já tinha alguma alusão histórica, no título mesmo, ela fez alusão. Depois, não tem mais nenhuma. E daí, na conclusão. Então, o que ela usou como agente? Cabe ao governo federal, que a gente tem o nosso agente, construir delegacias especializadas em crime de ódio contra a religião. Essa também é uma proposta de intervenção que o pessoal gosta de usar bastante. Ela é bem interessante. E dá para usar em bastante assuntos, né? Principalmente quando se refere o texto ele se refere a minorias, né? Então a gente pode usar essa proposta. Então aqui a gente tem um agente, cabe ao governo federal, construir delegacias especializadas em crime de ódio contra a religião, a fim de atenuar a prática do preconceito na sociedade, além de aumentar a pena para quem o praticar. Só que percebam que ela coloca várias propostas de intervenção, né? Então, provavelmente foi analisado aquela que estava mais detalhada. Cabe à escola criar palestras sobre as religiões e suas histórias, visando informar crianças e jovens sobre as diferenças religiosas no país, diminuindo assim o preconceito religioso. Ademais, a sociedade deve se mobilizar em redes sociais com o intuito de conscientizar a população sobre os males da intolerância religiosa, assim poder-se-á transformar o Brasil em um país desenvolvido socialmente e criar um legado de que Brás Cubas pudesse orgulhar. Mas essa redação ela foi escrita em 2017, eu acho. Faz pouco tempo que aquela regra de que tem que ter uma proposta de intervenção e essa ser toda detalhada, ela começou a valer. Então, às vezes, se vocês forem ler, isso também eu queria falar para vocês, se forem ler redações que tiraram nota 1000, às vezes elas não estão completamente detalhadas, porque aqui dá para ver que não tem o meio, acaba o governo construído, não tem o meio modo. Então, ainda era contabilizado mais do que uma proposta, mas agora não é assim. Então, não façam isso. Como eu tinha dito para vocês, e como está naquelas cartilhas do INEP, a gente tem que fazer uma proposta de intervenção, e essa proposta de intervenção ela tem que ter os 5 elementos, que é o agente, ação, meio, modo, detalhamento e finalidade, que é aquilo que vocês já devem estar cansados de ouvir falar. No final de cada desenvolvimento é obrigado a colocar uma frase concluída ou uma crítica. Não que seja obrigado a fazer isso, mas às vezes fica mais fácil de tu terminar o que tu estava dizendo, né? Mas não é obrigatório. Sempre preciso colocar uma frase que conclui o parágrafo. Não precisa. Só precisa ter uma coerência, né? Não dá para assim terminar o parágrafo do nada.
mas não que seja necessário fazer uma crítica no final de cada um. Não sei se eu fui clara na minha explicação. Vamos continuar. Outra coisa que eu também queria falar para vocês, tinha esquecido, é que percebam que essas redações, se vocês forem analisar, eu fico olhando para essa conclusão, essa redação ela passaria de 30 linhas com a minha letra, por exemplo. Então, às vezes é interessante treinar, fazer uma letra. Se vocês têm uma letra muito grande, treinar, fazer uma letra menorzinha. Não uma letra que seja legível, né? Pelo amor de Deus, que daí não vai dar para corrigir. Mas uma letra um pouco menor. Uma coisa que eu sempre fazia era comprar uma caneta daquelas que tem a pontinha mais fina, sabe? Transparente também. Mas com a pontinha mais fina, que daí fica mais fácil de escrever menor. Para conseguir não fazer uns letrão que daí não cabe tudo que a gente quer falar na redação. Depois, esse aqui é sobre o ano que caiu a manipulação do usuário, né? Deixa eu só conferir como era o nome exatamente, que eu tinha falado para vocês na aula passada também. O comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, foi em 2018. Essa é da Luísa Souza Lima Leite. A revolução técnico-científica informacional, iniciada na segunda metade do século XX, inaugurou inúmeros avanços no setor de informática e telecomunicações. Embora esse movimento de modernização tecnológica tenha sido fundamental para democratizar o acesso a ferramentas digitais e a participação nas redes sociais, tal processo foi acompanhado pela invasão da privacidade dos usuários em virtude do controle de dados efetuado por empresas de tecnologia. Tendo em vista que o uso de informações privadas de internautas pode induzir-os a adotar comportamentos intolerantes ou aderir posições políticas, é imprescindível buscar alternativas que inibam essa manipulação comportamental no Brasil. A princípio, é necessário avaliar como o uso de dados pessoais por servidores de tecnologia contribui para fomentar condutas intolerantes nas redes sociais. Em consonância com a filósofa Hannah Arendt, pode-se considerar a diversidade como inerente à condição humana, de modo que os indivíduos deveriam estar habituados à convivência com o diferente. Todavia, a filtragem de informações efetivada pelas redes digitais inibe o contato do usuário com conteúdos que divergem de seus pontos de vista, uma vez que algoritmos utilizados favorecem publicações compatíveis com o perfil do internauta. Observam-se, por consequências, restrições ao debate e à confrontação de opiniões, que, por sua vez, favorece a segmentação da comunidade virtual. Esse cenário dificulta o exercício da convivência com a diferença, conforme defendido por Arendt, que reforça condutas intransigentes como a discriminação. Em seguida, é relevante examinar como o controle sobre o conteúdo que é veiculado em sites favorece a adesão dos internautas a certo viés ideológico, tendo em vista que os servidores de redes sociais como Facebook e Twitter traçam o perfil dos usuários com base nas páginas por eles visitadas, torna-se possível a identificação das tendências de posicionamento político do indivíduo. Em posse dessa informação, as empresas de tecnologia podem privilegiar a veiculação de notícias, inclusive daquelas de procedência não confirmada, com o fito de reforçar as posições políticas do usuário ou, ainda, de modificá-las para que se adequem aos interesses da companhia. Constata-se, assim, a possibilidade de manipulação ideológica na rede. Portanto, fica evidente a necessidade de combater o uso de informações pessoais por empresas de tecnologia. Para tanto, é dever do Poder Legislativo aplicar medidas de caráter punitivo às companhias que utilizarem dados privados para filtragem de conteúdos em suas redes. Isso seria efetivado por meio da criação de uma legislação específica e da formação de uma comissão parlamentar, que avaliará as situações do uso indevido de informações pessoais. Essa proposta tem por finalidade evitar a manipulação comportamental dos usuários e, caso aprovada, certamente contribuirá para otimizar a experiência dos brasileiros na internet.
Então, essa foi a redação da Luísa. Também é bem extensa, né? Se a gente for analisar a quantidade de linhas que tem digitada, com certeza escrita seria muito maior. Ups. Meu Deus. Tá. Então, vamos analisar a introdução. Ela já começa falando sobre a revolução técnico-científica informacional, que, se não me engano, esse ano era um dos textos motivacionais, bom, motivadores. Bastante gente utilizou essa alusão nesse ano. Depois, o que ela fala, tá? Que ela não cita mais nenhuma área do conhecimento. E os argumentos que ela vai utilizar, que é que o uso de informações privadas de internauta pode induzi-los a adotar comportamentos intolerantes ou a aderir a posições políticas. Então, esses dois vão ser os argumentos que ela vai usar depois. Então, a princípio, ela está usando conectivos. Percebam que é importante isso. Ela vai falar sobre a filósofa Hannah Arendt. Isso também é uma coisa bem importante de falar para vocês, que percebam que... Deixa eu ver se essa aqui usou, não me lembro, sim. Percebam que a maioria das pessoas que tem uma redação bem rica em repertório sociocultural, eles utilizam sociólogos, filósofos e ficam parafraseando aquilo que essas pessoas falaram. Isso é muito interessante e enriquece muito a redação. Percebam que aqui ela fez um parágrafo inteiro baseado no que a filósofa falou e falando do que era o tema da redação. Então, conseguir fazer isso no desenvolvimento agrega muito valor. Fica uma redação muito interessante de ser lida e informação confiável, né? Porque está falando sobre uma pessoa que é famosa e que entendia muito sobre aquele assunto. Então, é bem interessante fazer isso. Depois, no próximo, que ela não vai estar usando nenhuma alusão à área do conhecimento. E ela vai estar falando aquilo que eu tinha dito para vocês em uma das aulas passadas, quando eu falei sobre esse tema. Comentei um pouco sobre esse tema. É como se a pessoa vivesse numa bolha, o algoritmo pega suas informações. Na conclusão. A conclusão, então. Para tanto, é dever do poder legislativo. Então, o poder legislativo vai ser o agente da proposta de intervenção. Aplicar medidas de caráter punitivo. Então, ação. Aplicar medidas de caráter punitivo a companhias que utilizarem dados privados para filtragem de conteúdo em suas redes. Isso seria efetivado por meio da criação de uma legislação específica e da formação de uma comissão parlamentar. Então, também percebam que ele não vai simplesmente falar assim, o poder legislativo ou o governo deve punir as pessoas responsáveis. Ele está detalhando como isso vai ser feito. Então, ele está falando que tem que aplicar medidas de caráter punitivo, mas ele está falando através do que isso vai ser feito. Então, ele está detalhando muito bem. Está falando que tem que ser por meio da criação de uma legislação específica e da formação de uma comissão parlamentar que avaliará situações de uso indevido de informações pessoais. Então, ó, ele está detalhando a proposta dele, falando aqui de uma outra coisa já. E essa proposta tem por finalidade, então aqui a gente tem a finalidade, evitar a manipulação comportamental dos usuários e, caso aprovada, certamente contribuirá para otimizar a experiência dos brasileiros na internet. Essa coisa de encerrar a conclusão também é bem interessante de sempre colocar. Eu digo que a proposta vai fazer com que o Brasil seja um país melhor, não exatamente essa frase, mas como aqui ele colocou, certamente contribuirá para otimizar a experiência dos brasileiros na internet. Então, frisar no final da conclusão que isso vai melhorar aquilo que o Enem está trazendo como problema. Vai, além de resolver, vai tornar a experiência melhor. Então, é uma forma bem interessante de terminar a conclusão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Também não colocou o título essa aqui.
Eu percebo que colocar ou não título, não colocar título não vai fazer a gente perder pontos, porque o título ele não é obrigatório, a gente só coloca se tiver uma coisa muito criativa. Aqui também, então, a desse Matheus aqui, vai ser sobre aquele tema da manipulação de dados na internet, que foi de 2017, 18. Meu Deus, foi em 2017. 18. 2018. Então. Ai, meu Deus, perdi. Então vamos lá. O advento da internet possibilitou um avanço das formas de comunicação e permitiu um maior acesso à informação. No entanto, a venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema. Apesar dos esforços para coibir essa prática, o combate à manipulação dos usuários por meio do controle de dados representa um enorme desafio. Pode-se dizer, então, que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar a ausência de medidas governamentais para combater a venda de dados pessoais e a manipulação do comportamento nas redes. Segundo o pensador Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população, entretanto, isso não ocorre no Brasil. Devido à falta de atuação das autoridades, grandes empresas sentem-se livres para invadir a privacidade dos usuários e vender informações pessoais para os empresários que desejam direcionar suas propagandas. Dessa forma, a opinião dos consumidores é influenciada e o direito à liberdade de escolha é ameaçado. Outro sim, a busca pelo ganho pessoal acima de tudo também pode ser apontada como responsável pelo problema. De acordo com o pensamento marxista, priorizar o bem pessoal em detrimento do coletivo gera inúmeras dificuldades para a sociedade. Ao vender dados particulares e manipular o comportamento dos usuários, empresas invadem a privacidade dos indivíduos e ferem importantes direitos da população em nome de interesses individuais. Desse modo, a união da sociedade é essencial para garantir o bem-estar coletivo e combater o controle de dados e a manipulação do comportamento no meio digital. Infere-se, portanto, assegurar a privacidade e liberdade de escolha na internet é um grande desafio no Brasil. Sendo assim, o governo federal, como instância máxima de administração executiva, deve atuar em favor da população através da criação de leis que proíbam a venda de dados dos usuários, a fim de que empresas que utilizam essa prática sejam punidas e a privacidade dos usuários seja assegurada. Além disso, a sociedade, como um conjunto de indivíduos que compartilham valores culturais e sociais, deve atuar em conjunto e combater a manipulação e o controle de informações por meio de boicotes e campanhas de mobilização para que os empresários sintam-se pressionados pela população e sejam obrigados a abandonar a prática. Afinal, conforme afirmou Rousseau, a vontade geral deve emanar de todos para ser aplicada a todos. Essa frase aqui, ela está em outro parágrafo, acho que por quem digitou colocou, mas ela seria no parágrafo da conclusão também. Então, teremos. Começou falando que o advento da internet possibilitou um avanço, mas não citou ano, nada, então a gente não vai considerar como alusão. Então aqui ele vai citar os argumentos dele. Pode-se dizer, então, que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro. Então, percebam que em todas as redações é citados os argumentos no final da introdução. Então, isso é uma coisa muito importante de cuidar. Vocês também já cansaram de me ouvir falar sobre isso, eu acho. Primeiro parágrafo, então, está usando conectivos em primeiro lugar, outro sim, infere-se, portanto. Aqui ele vai falar sobre o pensador Thomas Hobbes. Então, mais uma vez, vai ser usado
um pensador, um filósofo, um sociólogo, e o parágrafo vai ser em torno disso. Então, isso, como eu disse antes, agrega bastante, e é bem interessante de ser feito. Depois, embaixo, ele vai citar mais um pensador, mais o pensamento marxista, ele fala, né? Então, ele está se referindo a Carlos Marx. Vai estar fazendo esse parágrafo também, como se estivesse parafraseando o que o pensamento marxista diz. E depois, na conclusão, ele coloca duas propostas, então vamos ver aqui. Sendo assim, o governo federal, então aqui a gente tem um agente da primeira, como instância máxima de administração executiva, deve atuar em favor da população, então a ação, através da criação de leis que proíbam a venda de dados dos usuários. Então a gente tem o agente, a ação, o meio, o detalhamento, a fim de que empresas que utilizam essa prática sejam punidas e a privacidade dos usuários seja assegurada. E a finalidade. Aqui. Depois ele colocou outra. Também não era necessária, né? Mas ele colocou. Além disso, a sociedade como conjunto de indivíduos que compartilham valores culturais, sociais, E no final ele colocou uma frase, então ele fez mais uma alusão. A vontade geral deve emanar de todos para ser aplicada a todos. Mas essa coisa de frase, não falei muito, falei sim, em alguma aula eu falei para vocês, sobre frases. Não é interessante ficar largando frases no meio do texto, porque muitas vezes ela acaba ficando desconectada. Então, acredito que eu já tenha falado, mas às vezes a gente, sei lá, algumas pessoas decoram umas 5 frases e depois na redação fala, eu decorei, eu vou ter que dar um jeito de colocar essa frase aqui. A frase pode ficar desconectada e vai acabar perdendo ponto, porque não vai ter coesão, ter coerência aquela frase lá no meio. Então, a gente só coloca a frase se ela tiver relação com o que está sendo dito. Então, como aqui, ó. Ele está falando que a sociedade, como conjunto de indivíduos que compartilham valores culturais e sociais, deve atuar em conjunto. E daí ele fala, afinal, como afirmou Rousseau, a vontade geral deve emanar de todos para ser aplicada a todos. Então, ele está falando da sociedade, ele está falando que está falando do poder da sociedade, né? Então ele está depois colocando uma frase relacionada a isso. Ela não ficou sem sentido, desconectada do assunto que ele estava falando. Se não for assim, é melhor a gente não colocar. Então, eram essas 4 que eu queria mostrar para vocês. E o que a gente pode analisar em todas, assim, no geral, é que todo mundo coloca os argumentos no final da introdução, são usados conectivos, um grande repertório sociocultural, então é bem interessante vocês darem uma analisada nos sociólogos, nos pensamentos deles, e a proposta de intervenção detalhada, né, gente, que é muito importante, que é colocar os 5 elementos, que é agente, ação, meio, modo, detalhamento e finalidade. E cuidar bastante com os errinhos de português também, né, pessoal? Com vírgula, com acentuação, com a escrita, tudo isso também é muito importante. Eu sei que às vezes acaba a gente pensando, nisso eu não vou perder ponto, porque eu sei escrever tudo certinho, mas acaba que às vezes a gente quer umas coisas bobas. Eu vi em um vídeo que no final da conclusão é bom retomar a alusão da introdução. O que tu acha? É bem interessante fazer isso também, se tiver espaço, né? E se tu conseguir encaixar ali. Mas se conseguir, fica bem interessante. Vou achar aqui como fazer isso. Por exemplo, aqui está falando da Revolução Técnico-Científico-Informacional. E está falando que inaugurou inúmeros avanços no setor de informática e telecomunicações, que foi fundamental para democratizar o acesso. Então, por exemplo, o que ela está falando é que a gente pode retomar isso aqui embaixo. Então, por exemplo, colocar assim, portanto, fica evidente a necessidade de combater o uso de informações pessoais por empresas de tecnologia,
uma palavra, sei lá, validando inúmeros avanços que ocorreram na revolução técnico-científica, como já citado, blá, 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 blá. Então, para mostrar, por exemplo, aqui, que esses avanços eles valeram a pena para não desvalidar eles com toda essa manipulação de dados do usuário. Então, é bem interessante também retomar a alusão para mostrar que ela tem relação com o que você está escrevendo e com o teu texto. Também dá para fazer isso. Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal? Deu para entender tudo? Certo, então tá. Então, galera, vocês têm o tema que o Gabriel passou, que era sobre a doação de órgãos, né? Então, espero as redações para correção. E o nosso assunto de redação, ele se esgota aqui, né? A gente viu bastante coisa sobre redação, a gente viu a estrutura, a gente viu alusões históricas, a gente viu livros, a gente viu a estrutura de novo, a gente viu conectivos, a gente corrigiu a redação, a gente escreveu a redação, a gente analisou a redação, a gente analisou textos motivadores. Então, a gente viu bastante coisa. Eu espero que tudo isso tenha agregado para vocês. Então, a partir de hoje, a gente não vai mais ter a monitoria nas terças de redação, mas claro que eu vou continuar corrigindo a redação de vocês. Tem bastante gente que me manda. E eu sempre escolho o tema em conjunto com o Gabriel. Então, a gente escolhe sempre um tema juntos. Um tema... Ai, gente, eu queria... Mas não tem mais tanto que falar de redação. É mais escrever, né? E nas aulas presenciais a gente sempre escrevia, eles escreviam e iam tirando as dúvidas, né? Mas aqui online fica difícil fazer isso, então é muito mais fácil e prático para vocês, enquanto estão escrevendo, me mandar as dúvidas. Vocês podem me mandar qualquer horário, quando estiver fazendo redação, que eu sempre ajudo vocês, como muitas pessoas já têm feito desde o início. Também tô triste. Ai, que bom que aprenderam. Espero que tenham aprendido mesmo. Então, como eu ia dizendo, eu e o Gabriel, a gente sempre escolhe um tema, então a gente pesquisa sobre ele, ele explica para vocês e eu também procuro pesquisar sobre para saber, para depois corrigir as redações que vocês me enviam. Então, se vocês tiverem sugestões e temas que vocês querem que ele explique para vocês escreverem e eu corrigir, vocês podem me mandar ou mandar para ele também. Deixa eu ver o que mais. Continue mandando as redações. Não esqueçam de mandar as redações. Deixa eu ver o que eu ia falar. Que quando vocês sentirem necessidade que tem uma monitoria de redação para a gente fazer uma revisão ou para fazer alguma coisa que vocês acham importante, vocês me avisem, que daí eu vejo com o Richelli e ele acha um horário para mim. E eu também, quando achar necessidade, mais para frente, antes de acabar o ano, eu também marco uma para a gente fazer uma revisão. Então, tá bom. Tá. Eu vou marcar alguns dias mais para frente para a gente, sei lá, fazer um mapa mental, ou ver algum tema, escrever, fazendo corrigindo, tá? Então, tá bom. Ou corrigindo, ou fazendo uma revisão de qualquer coisa que a gente já tenha visto, para dar uma retomada nisso. E também qualquer coisa vocês podem me chamar, ou mandar por e-mail, ou mandar pelo WhatsApp, sinal de fumaça, qualquer coisa que vocês quiserem. Tá, pessoal? Espero que essas aulas de estrutura e tudo mais tenham ajudado vocês bastante. E tenho ficado muito feliz com as redações que vocês me enviam, tá? Gostaria de dizer isso. Porque vocês seguem direitinho tudo que eu ensinei desde os primeiros dias. Então, isso também me deixa bem feliz. Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, obrigada, pessoal. Até mais. Aguardo as redações, hein?